Graça e paz, famílias benditas do Senhor. Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão da palavra de Deus para nossas vidas, para casais, para famílias. E essa reflexão, ela se encontra no primeiro livro da Bíblia, né? No livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, uma passagem conhecida, um versículo conhecido, onde vai dizer: "Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." Nós precisamos entender, irmãos, amigos, famílias benditas, que Deus ele tem um plano. Deus, quando cria o homem, quando ele criou a mulher, ele criou o homem e a mulher para um projeto. Esse projeto se chama família. E o conceito desse mundo hoje, nós vivemos num mundo pós-moderno, onde cada um é dono da sua própria verdade e todas as pessoas que bradam as suas verdades têm abandonado a palavra de Deus. E nós precisamos urgentemente voltar para as Escrituras. Nós precisamos urgentemente lutar por esse plano ideal que se chama família. Muitas pessoas estão deturpando as famílias e Deus aqui ele vai apresentar esse plano. Ele vai dizer que, por isso, deixa o homem pai e mãe. E aqui é um princípio já na primeira parte desse versículo, que é o deixar. Como é difícil nós abandonarmos algumas coisas. Como é difícil nós nos esvaziarmos de algumas coisas que estão ali muito presentes na nossa vida. E esse deixar aqui, ele tem 3 características. É uma característica geográfica, Quando Deus fala ali, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe. Essa primeira característica é uma característica geográfica. De fato, nós precisamos deixar o lar da nossa mãe, o lar do nosso pai, e precisamos então constituir o nosso lar. O lar do marido, o lar da esposa. E existem muitas pessoas, muitas famílias, muitos casais que ainda não deixaram, geograficamente o seu lar, ou seja, às vezes estão até morando na sua casa, mas vivem como se estivesse morando ainda com seu pai e com a sua mãe. Mas Deus vai dar aqui um princípio, ele vai dizer: deixai o homem, seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher. Então esse deixar tem uma característica geográfica, e não apenas geográfica, mas também emocional. Existem pessoas, maridos e mulheres, vivendo ainda dentro dessa característica, vivendo uma vida muito ligada ainda a seus pais, muito ligada ainda à sua mãe. E nós precisamos entender que quando a gente casa e a gente se une à nossa esposa, ao nosso esposo, nós precisamos também deixar de lado essas emoções ligadas ao nosso pai, ligadas à nossa mãe, e precisamos entender que agora nós fomos chamados para sermos uma só carne. Então esse deixar, ele não é apenas um deixar geográfico, não é apenas um deixar emocional, mas também é um deixar financeiro. O homem precisa entender que ele precisa ser o provedor da sua casa. Hoje é muito comum ver mulheres trabalhando, e não há nada de errado nisso. Mulheres estão aí trabalhando para ajudar seus maridos, para trazer também o sustento para dentro da sua casa, e não há nada de errado nisso. Mas o homem precisa entender que ele deve ser o provedor, da sua casa, da sua família. Ele não pode mais viver debaixo da provisão do seu pai, da sua mãe, mas ele precisa ser o provedor. E ele vai continuar dizendo: por isso deixa o homem, seu pai, sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui é um outro princípio. Deus fala que nós precisamos deixar pai e mãe para nos unirmos à nossa mulher. E como eu tenho visto, casais, famílias que têm dificuldade de se unir à sua mulher. Homens estão casados, mulheres estão casadas, mas vivendo ainda como se fossem solteiros. A palavra de Deus diz: nós precisamos nos unir à nossa mulher. Então, há uma reflexão para nós aqui: como você tem vivido a sua vida? Como você tem levado, conduzido o seu casamento, a sua família? Você precisa deixar a sua vida de solteiro.
Você precisa deixar a sua vida de solteira e os dois precisam estar unidos em Cristo Jesus para então poderem viver em uma só carne. E Deus vai dizer também que esse deixar e essa união é para que os dois possam se tornar uma só carne. E aí talvez esteja o grande perigo desses dias, né? Quão difícil é se tornar uma só carne. Mas há aqui um princípio bíblico. Há aqui algo que Deus colocou como princípio para uma família. Se tornar uma só carne. Hoje nós vemos muitos homens, muitas mulheres bradando suas individualidades. Uns gritam, a minha casa, é o meu carro, é o meu dinheiro, é o meu trabalho, é o meu filho. Quando nós precisamos entender que tudo é comum agora ao casal. Não é mais a minha casa, mas sim a nossa casa. Não é mais o meu dinheiro, mas é o nosso dinheiro. Não é apenas agora o meu filho ou a minha filha, não, são os nossos filhos. Não é apenas a minha derrota, não, são as nossas derrotas, são as nossas vitórias. Então, tudo isso precisa ser comum ao casal. E é esse sentido que Deus ordena, então, que o homem e a mulher se tornem uma só carne. Como é que você tem vivido, meu querido, minha querida? Deus tem um projeto, Deus tem um plano para a sua família. E o plano original é que você possa viver como uma só carne. Não viva de forma individual. Não viva seguindo uma carreira solo no seu casamento. Você foi chamado não para viver mais como solteiro, mas você foi chamado para viver em uma só carne com a sua esposa. Esse foi o grande erro do homem, né? E essa é a estratégia de Satanás desde o Éden, né? A gente vai ver que tudo que Satanás quis é fazer com que o homem e que a mulher pudessem viver uma vida autônoma. E esse também é algo que ele quer fazer nos dias de hoje. Fazer com que o homem e a mulher vivam de formas separadas, vivendo juntos dentro do mesmo teto, mas vivendo de forma isoladas, cada um com seus problemas, cada um com as suas individualidades. Mas Deus quer fazer, Deus tem um propósito para que eu e você vivamos em uma só carne. Que você possa pensar nisso, que você possa viver em reforma para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.